computadores da segunda geração, 1959 a 1965. A segunda geração de computadores consistiu na evolução da computação através da implementação de novos componentes tecnológicos que modificam e melhoram o desempenho de todos os computadores do momento, permitindo o desenvolvimento de novos modelos que exploram ao máximo suas novas capacidades. A transição dos tubos ou válvulas de vácuo para que o transistor eletrônico foi o ponto que iniciou o que é conhecido como a segunda geração de computadores, o qual seria o primeiro passo para a computação digital. Estima-se que o desenvolvimento da segunda geração de computadores tenha ocorrido entre a segunda metade dos anos 50 e a primeira dos anos 60, sem atingir uma nova década. No entanto, antes de 1950, alguns componentes que já caracterizaram a segunda geração de computadores já haviam sido desenvolvidos, mesmo que não fosse usado em massa. Os avanços tecnológicos no campo da computação começaram a se mover cada vez mais rápido a partir desse estágio. Mas o que é um transitor? Um transitor eletrônico é um dispositivo semicondutor usado para amplificar a energia e o sinal eletrônico do circuito em que está instalado. Esse transitor de hoje foi concedido em 1947 pelos cientistas Barden, Brattain, Schocken, que chegaram a dividir algum tempo mais tarde o Prêmio Nobel de Física por sua invenção. A principal novidade da segunda geração de computadores foi a troca de tubos de vácuo por transistores eletrônicos, que permitiu uma melhoria no desempenho e dos aspectos. Vantagem dos transistores: representava nos computadores o tamanho do peso menores, reduzindo o tamanho do equipamento acabado. Menor vantagem para a operação, o que facilita o uso de baterias celular a baixa e reduz o consumo de energia. O uso de um maior número de transistores no mesmo circuito maximizava a sua eficiência. Alta margem de vida útil, chegando a funcionar continuamente, formando até 50 anos, onde ao invés do tubo de vácuo fosse usado sem transistores, poderia ser interligados. Desvantagens: foi possível encontrar alguma sensibilidade, radiação, descargas elétricas ou térmicas breves mas poderosas que podem afetar o dispositivo. Característica dos computadores da segunda geração: equipamentos muito menores levam eficientes desenvolvimento em uso de primeiros esboços da linguagem da programação, mais do que comuns na computação atual. Colocou em prática uma nova linguagem que permitia a inserção de instruções por palavras. Assim começaram a ser desenvolvidas linguagens de alto nível para o uso em computadores grandes, como COBOL e Fortran, que começaram a facilitar os processos de injeção, ação e de computadores. Houve implantação de fitas e discos de armazenamento para proteger informações. O uso de computadores de segunda geração
Os primeiros modelos desta geração foram desenvolvidos para o setor de energia atômica. Eles foram classificados como supercomputadores, construídos pela empresa Springer e foram nomeados Lark a partir da primeira metade dos anos 60 e foram sendo adquiridos por empresas, universidades e instituições públicas. Esses novos modelos incluem os componentes mais comuns da atualidade: capacidade de impressão, memória de armazenamento, programas para funções específicas, etc. Foram as empresas comerciais que conseguiram aproveitar ao máximo a segunda geração de computadores, devido à sua integração efetiva entre uma nova e mais acessível linguagem de programação e os primeiros programas ou software destinados a cumprir funções específicas, que pode ser substituído ou modificado de acordo com o que é necessário no computador. A IBM foi uma das empresas que melhor conseguiu se posicionar e os seus produtos durante esse período, sendo mais próxima, mais amigável ao consumidor geral.